Olá, bom dia! Oi pessoal, bom dia! Complexo da Penha, Vitória e mais uma vez traficantes armados no meio da rua. As imagens mostram bandidos no Morro São Benedito, no meio de moradores, ostentando armamentos. Enquanto isso, na Baía de Vitória, 2 homens em jet ski disparam vários tiros na água. Isso mesmo, aproveitam o passeio para treinar a pontaria. Depois do toque de recolher, moradores tentam voltar à rotina em Central Carapina, na Serra. Em menos de 24 horas, 2 pessoas morreram no bairro. Operação em estandes de vendas em Vila Velha e Serra. No alvo, mercadorias falsas. Lojas foram arrombadas com autorização da Justiça. Os produtos são comercializados por estrangeiros. Trabalhadores ficaram desesperados com medo de ficar sem emprego. Nós voltamos rapidinho, amigos. Bairros dominados pelo poder paralelo, armas com alto poder de fogo ostentadas no meio da rua à luz do dia. No bairro São Benedito, em Vitória, os traficantes determinam as normas. A polícia é ignorada pelos criminosos e a população fica intimidada. Diversos flagrantes foram feitos no ponto final do bairro. A audácia dos bandidos impressiona. E o que também chama a atenção é o cenário de aparente tranquilidade dos traficantes e a ausência de viaturas enquanto tudo acontece. No meio da rua, à luz do dia, um desfile bélico. O homem de camisa preta ostenta uma arma longa, de uso restrito. O comparsa dele também porta uma arma parecida. Mais adiante, um jovem sorridente anda bem tranquilo com uma pistola. As mesmas imagens mostram moradores em meio a esse contexto surreal. Em outro momento, mas na mesma região, outro jovem aparece com uma arma na cintura. Ele consome bebida alcoólica e conversa com outro sujeito. Quando o bate-papo termina, ele sai, saca a arma, aponta para cima e carrega o armamento. Isso no ponto final, próximo aos moradores e ao transporte público. Neste outro vídeo, o homem olha desconfiado. De repente, sem um motivo aparente, ele saca a arma. Em seguida, é rodeado por jovens e adolescentes. Estas imagens que vocês acabaram de acompanhar foram gravadas ali em cima, no Morro São Benedito, em Vitória. Elas foram captadas por câmeras da prefeitura e mostram o tamanho da vulnerabilidade social e da violência explícita. Quem mais sofre com isso é a maioria das pessoas que mora lá e que não tem poder de escolha. Um áudio enviado à nossa redação por uma telespectadora que mora no bairro demonstra como a violência se tornou algo corriqueiro na região. Quando acontece tiroteio, geralmente as coisas ficam normais, as pessoas continuam saindo e fazendo suas funções, só em casos isolados que existe correria, ou as pessoas precisam ficar dentro de casa. E quando tem confronto entre polícia e traficantes, a situação dos moradores fica ainda pior. O simples ir e vir em um transporte público é prejudicado. Quando acontece alguma ação da polícia, o tráfego fica um pouco movimentado e devido à má fama que já tem de perigoso e tudo mais, a gente acaba ficando um pouco isolado. Por quê? Porque os ônibus não rodam, não sobem aqui no bairro. Já são poucos ônibus que fazem a linha daqui, né? E já demoram, então quando acontece esse tipo de coisa eles não passam. E fora isso, Uber e táxi de forma geral, dependendo do horário, já nem quer mais vir aqui no bairro por conta dessa onda de crime. Uma situação que tanto o novo governo quanto os novos legisladores eleitos precisam se debruçar, discutir e resolver. Porque conhecer a realidade, eles já conhecem. Uma situação gravíssima que precisa de uma resposta rápida das autoridades. Até quando bandidos vão dominar territórios e impor um medo no bairro São Benedito? É sobre isso que vamos falar ao vivo com o repórter Luciano Rosetti. Ele conversa com o tenente-coronel Geovânio, da Polícia Militar. Bandidos que afrontam autoridades, moradores.
Olá, Jorge, olá, Ingrid, olá, amigo do TN. Nós estamos ao vivo aqui na pracinha do bairro São Benedito, em Vitória, palco de toda aquela situação, aquela confusão, aquela festa que o Felipe acabou de mostrar na matéria, né, na reportagem dele. A câmera que registrou toda aquela ação é essa aqui que eu vou pedir para o Cícero mostrar agora. É uma câmera da Prefeitura, a Polícia Militar tem acesso a essas imagens e foi essa câmera que gravou toda a festa ilegal promovida pelo tráfico de drogas daqui da região. Criminosos ostentando armas, né? Armas de grosso calibre, pistolas, metralhadoras, enfim, amedrontando as pessoas, os moradores de bem daqui da região. Sobre isso, nós estamos aqui ao vivo com o Tenente Coronel Geovânio, que é comandante do 1º Batalhão daqui de Vitória. Tenente Coronel, a polícia tinha conhecimento dessa festa? Boa tarde. Nós temos muitos eventos ilegais, né? Eles ocorrem, né? Em determinados momentos a gente consegue fazer com que ele nem comece, né? Em determinados momentos a gente, às vezes quando ele já iniciou, a gente tem que ter cuidado para fazer a atuação nesse momento. Porque às vezes muitos indivíduos, né, para você não ter uma pessoa inocente, vítima de uma ação, então tem que saber exatamente como atuar. Nós reforçamos o patrulhamento, vocês se lembram do pelotão de áreas elevadas, em muitos momentos a gente consegue que esse evento nem ocorra. A gente identifica o responsável por rede social, impede que isso aconteça, chega antes. Mas especificamente, né, esse que foi na segunda-feira bem cedo, um efetivo bastante significativo foi utilizado nas eleições, mais de 5.700 homens na polícia, no estado inteiro, inclusive nossa força tática que teve na apuração. Quer dizer, naquele momento, essa madrugada aí, o único recurso disponível eram as guarnições para atendimento de ocorrência. Então era isso. Então a nossa tropa treinada para esse tipo de ocorrência, especializada, não estava disponível naquele momento. O CPU inteligentemente organiza, assim que ele tem condição, um grupo de viaturas, faz a subida e os indivíduos fogem com a chegada da polícia. A gente já divulgou esse vídeo, inclusive. Só ressaltando aqui as palavras do Tenente Coronel, essa festa aconteceu na madrugada de segunda-feira. E estava todo o efetivo da polícia, né, Coronel? Quase todo, boa parte desse efetivo empenhado na segurança das eleições. Foi isso que talvez não tenha ajudado a polícia a chegar prontamente aqui na região? É o que a gente chama aí de janela de oportunidades, né? Nós trabalhamos com segurança e planejamento, chega a informação, o oficial que está de serviço tem que fazer esse julgamento de como chegar para atender aquela ocorrência. A gente viu indivíduos com arma longa, né? Então era necessário que ele reunisse um efetivo maior e até porque a demanda não para. A PM atende 1.500 ocorrências dia, a demanda de ocorrência ela não para, outros cidadãos precisavam de nosso socorro. Então naquele momento foi essa atividade. Ao olhar o perfil de quem está ali ostentando armas, é o que a gente fala, tem que olhar para qualificá-los e as ações posteriores. Então nós temos um indivíduo lá, por exemplo, o Alexandre Costa Júnior, com 14 passagens. Então o indivíduo foi preso por nós, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, e a última passagem dele foi dia 31 de maio de 2018. Nessa região nós temos apreendido armas constantemente. Foram 14 armas só em setembro, foram 13 armas em agosto. Constantemente nós estamos apreendendo armas. Então é evidente que os nossos policiais treinados conseguem subir e fazer essas apreensões. Naquele momento foi essa janela de oportunidade a que a gente está chamando assim. Diante desse fato, ou seja, essa parece uma briga de gato e rato, tem a presença policial, saem os policiais, eles insistem em ostentar desse tipo de coisa, esse tipo de chacota, nós vamos reforçar ainda mais, ordem do comandante-geral, nós vamos ter 24 horas a presença policial aqui na pracinha. Além da presença 24 horas, blitz no entorno feitos pelo batalhão de trânsito, as blitz da lei seca. Então a PM sempre trabalhou, ela está no morro, ela tem uma base no São Benedito, ela tem uma base no bairro da Penha, né? E estaremos sempre aqui. Sabemos que a maioria absoluta são cidadãos de bem, mas não são só ações policiais. Nós continuamos e vamos trabalhar sempre, mas precisamos, como a gente tem dito, de outros atores. Aí vem os nossos colegas do Ministério Público, Judiciário, Polícia Civil, que hoje inclusive fez
apreensão, já prendeu 2 indivíduos aqui na região. Então, assim, é o esforço de todos. A gente precisa, inclusive, entrar na fronteira de legislação para a gente não ter esse dissabor, prender o mesmo indivíduo mais de uma dezena de vezes. Agora, Tenente Coronel, por que essas festas aconteceriam, né? Por que elas seriam promovidas por traficantes aqui na região? Qual seria a motivação dessas festas? É uma excelente pergunta, assim, por que ele faz a festa? Para aumentar a sua lucratividade, que aí é mais gente consumindo droga, então ele traz um contingente enorme de jovens, infelizmente, né? Os pais precisam saber onde estão seus filhos, porque menores sobem para fazer uso de drogas, eles fazem isso, e também para terem a questão sexual, para conseguirem que venham, né, meninas e tal, e eles possam também se divertir. Então o foco principal deles é lucro, é ter mais dinheiro. Esse tipo de evento, esse tipo de ponto de venda são altamente lucrativos. As armas são ostentadas para defender esse terreno, é porque é lucrativo esse comércio. E aí por isso que a gente fala, tem que verificar, não é o cidadão de bem que mora aqui, trabalhador, que vem a essa área consumir drogas. Então, assim, as pessoas vêm comprar, alimentam essa roda, infelizmente, mas a gente precisa discutir isso, precisa discutir como que a arma entra com facilidade. Então há outras pautas, o momento agora é de discussão disso. Com relação à atuação da Polícia Militar, nós sempre estivemos, continuaremos, porque é nosso mistério, mas estamos vendo que é necessário também outros atores para que a gente tenha melhores resultados ainda. Agora a polícia, como o senhor disse muito bem agora há pouco, né, vai reforçar a segurança aqui na região também? É o que a gente tem feito, né? Nosso policiamento em áreas elevadas tem cuidado aí, é Vitória inteira, né? Não só essa comunidade, mas especificamente agora, em razão desse evento, nós vamos sim ter uma resposta mais contundente nesse momento aqui, com presença 24 horas nesse local, onde a gente teve indivíduos dessa maneira. Paralelamente a trabalhar muito com inteligência para novamente prender esses indivíduos com esse histórico criminal que tem. É o que a gente vai estar realizando já a partir de hoje. E tem também o canal aberto ao público, né? Disque Denúncia, 181, é sempre bom bater nessa tecla, né, Tenente Coronel? Muito bem lembrado. Nós temos que criar uma cultura de aproximação com as forças policiais, com a polícia, né? A maioria absoluta são de pessoas trabalhadoras, de bem. A gente vê as pessoas estudando, descem o morro para trabalhar, para estudar. Eles precisam da presença policial. 181 garante o seu anonimato. Então aqueles que tiverem informação, sim, nos ajudem. Além da gente pedir 181, a gente faz o contato direto com a comunidade também, para estabelecer essa confiança que a gente precisa. Então continuaremos trabalhando. O que a gente tem que dizer para o capixaba é isso, nós continuaremos trabalhando, precisamos sim de reforço no sentido de outras áreas, e aí entram várias vertentes, né? Às vezes é necessário você abrir ruas mais largas, o espaço público precisa ser iluminação. Então, essa pauta de segurança pública, para além só da atividade policial, precisa mesmo ganhar a agenda nacional, como tem dito o nosso comandante-geral. Agora, de nossa parte, nós estamos aqui, continuaremos aqui sempre. Tenente Coronel, muito obrigado. A gente acabou de ter a entrevista aqui concedida pelo Tenente Coronel Geovânio, comandante do 1º Batalhão. É isso, Ingrid e George, a polícia promete e já está fazendo isso, né? Um reforço do policiamento em toda a região para que festas como essa não aconteçam mais. Ingrid e George, volto com vocês. Valeu, Luciano, obrigado. Bom, é importante salientar essa fala do Tenente Coronel, que ele falou que é uma janela de oportunidade. Essa janela que eles tiveram para cometer todas essas imagens que a gente está vendo aí. Mas é bom lembrar que isso aconteceu no período de eleição. Antes da eleição, o comando deu uma coletiva dizendo que mais de 5.000 policiais estariam, né, no trabalho, no pleito das eleições e que a segurança na Grande Vitória não sofreria com isso. Então é claro que tem todas essas respostas, que a segurança vai ser reforçada, mas e essa informação de que aqui não ficaria desguarnecido? Então, quer dizer, é importante salientar que foi dito que anteriormente haveria segurança aqui. Precisa usar uma estratégia melhor, né, na verdade, exatamente, né? Garantir a tranquilidade para votar e também do cidadão de bem que está ali à mercê do que a gente está vendo aí, infelizmente, né? Porque o que a gente vê é uma audácia, é a falta do poder público, da segurança pública nesse local, para eles agirem dessa forma.
Nós ouvimos aí a resposta da polícia, né? 24 horas agora vão estar ali os policiais para evitar isso tudo que a gente está vendo. O tenente-coronel também destacou a importância de ações conjuntas, Ministério Público, a mudança da legislação, esse prende e solta, essa brincadeira de gato e rato, a importância do Disque Denúncia que a gente vive falando aqui também, da sua denúncia para garantir a sua paz. Então, assim, é um trabalho em conjunto, políticas públicas importantes também, agregando ali naquela área. É um conjunto de ações que os pais tomando conta dos seus filhos para evitar que eles também subam, vão para bailes como esses e comprem drogas. É uma ação conjunta mesmo, né, Jean? Pois é, mas eu volto a reforçar que ele mesmo disse que a polícia estava de olho, essas imagens são da guarda, então eles estavam de olho, só que no momento só tinha uma viatura para ir ao local. E ele mesmo disse que a gente vê aí os bandidos com armas pesadas no meio da rua e não daria para, por exemplo, haver um confronto nesse momento. Então, quer dizer, faltou policiamento, fica claro isso. Estratégia mais inteligente, né? O último levantamento aponta que o bairro São Benedito tem pelo menos 4.000 moradores. E, claro, a maioria, gente de bem, que deseja viver de forma honesta, sem medo de ser atingido por uma bala perdida durante um confronto de traficantes. Pois é, situações assim já são muito conhecidas das autoridades. Então, como a gente já disse aqui, faltam ações e políticas públicas para levar a moradores do bairro a paz que tanto merecem. Promover o acesso à educação, à formação profissional de qualidade e ao lazer também fazem parte da política de segurança pública. Para isso, é preciso impedir que o tráfico impere nessas regiões. E daqui a pouquinho a gente volta a falar do poder paralelo que atua em outras regiões da Grande Vitória. E agora, uma imagem impressionante que chama a atenção para a falta de responsabilidade. Olha só isso, preste atenção. Homens em jet ski são flagrados dando tiros na Baía de Vitória. As imagens mostram os dois homens num jet ski. Eles estão próximos à Ponte da Passagem e atiram em direção ao mar. Enquanto um atira, o outro filma com um celular. De acordo com um morador que pediu para não ser identificado, os homens saíram de uma marina localizada na Rua do Canal às 4 horas da tarde do último sábado e teriam começado a fazer disparos ainda no pier. O dono da marina, onde os homens teriam partido, negou que os atiradores sejam clientes dele ou tenham alugado jet ski no local. Disse ainda que havia informação de que o jet ski teria saído da Ilha da Fumaça. A Capitania dos Portos disse que vai encaminhar as imagens aos órgãos de segurança pública. Olha, impressionante essas imagens, hein? O especialista em segurança pública Pablo Lira, ouvido pelo jornal A Tribuna, analisou essas imagens. Ele disse que os homens usavam uma pistola. Disse ainda que o jet ski é uma embarcação que tem uma maior instabilidade, passa por ondulações, o que pode impactar o equilíbrio e, claro, apresentando alto risco. Ressaltou ainda que pessoas correram risco sim, já que eles pilotavam perto de casas e da ponte também. E de acordo com o especialista, nada garante que eles não dispararam em outras direções. Pois é, o professor de Direito Criminal Rivelino Amaral, também ouvido pelo jornal A Tribuna, disse que os dois podem responder por disparo de arma de fogo, porte ilegal de armas. Disse que essa conduta coloca em risco a vida da coletividade. A Polícia Civil confirmou que é preciso formalizar o caso numa delegacia para que tenha investigação e afirmou que denúncias podem ser feitas pelo 181. Olha, moradores tentam retomar a rotina após a onda de violência em Central Carapina, na Serra. Em menos de 24 horas, 2 pessoas morreram no bairro. Uma delas teria entrado em confronto com a polícia militar. A outra seria uma grávida. Ontem à tarde, bandidos decretaram toque de recolher na região. O comércio baixou as portas e os alunos foram liberados mais cedo. Movimentação nas ruas, comércio a todo vapor. Em Central Carapina, na Serra, a unidade de saúde amanheceu funcionando normalmente. Quem chegava era atendido. O senhor conseguiu ser atendido normalmente hoje na unidade de saúde? Consegui. Graças a Deus, acabei de passar no médico agora, está atendendo bem. Você conseguiu aí ser atendida normalmente hoje na unidade? Sim, graças a Deus, hoje está normal. Estou esperando para fazer um exame.
Nesta escola, aqui no bairro Central Carapina, os alunos começaram a chegar por volta das 7 horas da manhã. Todo esse cenário de normalidade diverge do que a população viveu na tarde de ontem. Ontem o clima era de medo e tensão. O bairro praticamente parou após o toque de recolher ordenado pelo tráfico da região. A motivação foi um confronto entre a polícia e criminosos durante a madrugada de terça-feira. Um homem atingido não resistiu aos ferimentos e morreu. Além disso, o corpo de uma jovem foi encontrado enterrado na região. Jéssica Vieira, de 19 anos, estaria grávida. A suspeita é que ela foi morta por envolvimento com um traficante de facção rival. Essas pessoas que praticaram a morte da menina, do adolescente ontem, 19 anos, a população local já denunciou quem seria, os autores, seriam em número de 3, salvo engano, e nós estamos no encalço desses elementos a fim de detê-los e levar à autoridade policial. Para manter a ordem no bairro, a PM reforçou o policiamento. Viaturas e policiais rondavam o bairro Central Carapina na manhã de hoje, garantindo aos moradores direitos básicos, como ter acesso ao transporte coletivo. Voltou à rotina normal. A gente observa aqui que o comércio está aberto, o posto de saúde funcionando, as escolas também. E a Polícia Militar que está no bairro garantindo a entrada, a circulação de ônibus. E a vida está voltando ao normal das pessoas. E a Polícia Militar pode ser acionada através de 190 ou através do 181. Bom, a gente está vendo aí mais um bairro que sofre com a ação de traficantes. Por isso é importante que o policiamento seja reforçado e fique na região até que a população tenha mais tranquilidade. E mais um bairro completamente sem sorte quando o assunto é violência. Na verdade, sorte, o bairro só tem no nome. Difícil encontrar algum morador que não tenha sido vítima de bandidos que agem de moto, sempre surpreendendo quem está a caminho do trabalho ou da escola. No bairro Boa Sorte, em Cariacica, há 5 meses, 2 motociclistas ditam o terror na região. No bairro, a gente não pode mais ficar na rua, por quê? Se a gente sai um pouquinho para conversar, qualquer moto que a gente vê, a gente já fica assustado, já quer, né? Então a gente está virando prisioneiro, a gente não pode mais ficar na rua. Esse é o relato de quem já foi assaltada mais de uma vez no próprio bairro, em Boa Sorte, Cariacica. A mulher tem medo de mostrar o rosto. No último roubo, o criminoso chegou a colocar as mãos dentro da bolsa dela para roubar o aparelho celular. Eu estava indo no ponto de ônibus, saí de casa, parei no meio do caminho para falar com a madrinha do meu filho. Assim que eu falei com ela, que eu continuei andando, passou 2 rapazes de moto, né? Aí ele voltou, parou do meu lado, atrevido, abriu a minha bolsa e pegou só dentro da minha bolsa e saiu. Falou, agora abaixa a cabeça, e foi. Aí o cara da moto preta foi atrás da madrinha do meu filho e correu atrás dela. Só que ela correu, ele falou, não corre não, que eu vou te dar um tiro. Aí ela, com medo, continuou correndo e entrou para dentro da minha casa. O caso aconteceu nesta avenida do bairro. Quem mora aqui afirma que os 2 homens estão agindo sempre em motos, uma vermelha e outra preta. Os assaltos acontecem principalmente nos períodos da noite e da manhã, horário em que as pessoas estão indo para os pontos de ônibus. Segundo os moradores, os criminosos já estão agindo na região há 5 meses e sempre da mesma maneira. Enquanto um assalta, o outro fica de moto na esquina, dando cobertura. O da moto vermelha, o que me assaltou, ele foi, me rendeu, enquanto o da moto preta foi mais para frente para ver se estava vindo alguém, algum carro, algum movimento de alguma coisa. Eles estão rodando todos os dias aqui no bairro. Deu a hora do pessoal sair da escola, na hora que o pessoal está indo de manhã, eles estão rodando e estão assaltando. E só celular. E pelo visto, a sorte está só no nome do bairro mesmo. Esse rapaz foi assaltado hoje pela manhã. Ele conta que caminhava na rua quando 2 homens em uma moto vermelha se aproximaram. Um deles estava armado e chegou a agredi-lo. Pegaram o meu celular da minha mãe que estava comigo e meu dinheiro e mandou eu ir embora, apontou a arma para mim, me deu chute. Os moradores estão sentindo falta de segurança em Boa Sorte e relatam que a polícia só aparece por aqui depois que o crime já aconteceu. Durante o dia a gente não vê policiamento nenhum no bairro, nenhum. Só vem polícia aqui quando acontece esse tipo de coisa. A gente quer policiamento porque a gente tem criança, a gente às vezes quer ficar na rua com o filho da gente, a gente não pode por causa da insegurança no bairro.
Vocês ouviram aí, são duas motos, uma vermelha e uma preta. Dois bandidos, um dando cobertura para o outro. Os ataques acontecem sempre da mesma forma, no início da noite ou da manhã, quando estudantes e moradores estão seguindo ou voltando do trabalho. Tá tudo pronto para a polícia agir, tudo bem explicadinho, passado praticamente de mão beijada. Pois é, bora surpreender esses motociclistas que tiram o sossego dos moradores. Gente que perdeu a tranquilidade e já chega assustada no trabalho ou em casa. A gente não aguenta mais perder celular para criminosos. Cidadão que é agredido e humilhado, mesmo quando entrega tudo que o bandido pede. Bom, aos moradores de Boa Sorte, desejamos sorte e vamos à resposta da polícia. A PM disse que tem se empenhado para diminuir a violência na região, inclusive surpreendeu um traficante na última segunda-feira no bairro. Pede ajuda da população para identificar esses motociclistas e levá-los para a cadeia. Então liguem 181. Desespero durante a noite. Um incêndio que começou numa casa se espalhou para todo o terreno e ameaçava residências vizinhas. Tinha muita madeira no quintal e material reciclável. O morador da casa que pegou fogo disse que as chamas do fogão a lenha saíram do controle. O fogo começou por volta das 7 da noite e, segundo o dono da casa, rapidamente tomou conta de todo o terreno. Seu Antônio diz que enquanto lavava as vasilhas que usou para fazer o jantar, as chamas do fogão a lenha saíram do controle. Joguei água ainda, mas não consegui não, que aumentou. Enquanto abastecia um caminhão em um hidrante, o Corpo de Bombeiros contou até com a ajuda dos vizinhos do local. Segundo o tenente, a quantidade de madeira empilhada no terreno tornou o trabalho mais difícil. E aí foi preciso reabastecer o caminhão-tanque. É um local de difícil acesso, então ficou bastante difícil algumas viaturas se aproximarem, né? A gente contou aqui com as viaturas de Cariacica e Vila Velha, foram duas equipes que nos apoiaram para combater esse incêndio. Que as duas precisaram a gente fazer o reabastecimento em hidrantes, uma residência grande, que era feita de madeira em sua estrutura e tinha um acúmulo muito grande de madeira, de lenha, de materiais metálicos, cobre, alumínio, peças de ferro velho. Agora são pouco mais de 8h30 da noite e apesar de 2 caminhões-tanque do Corpo de Bombeiros terem sido utilizados para tentar acabar com o incêndio, o material continua pegando fogo. A gente percebe ali no fundo que tem uma chama meio azulada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, isso vem da combustão de plásticos e outros materiais sintéticos que também estavam armazenados no terreno. E o fogo continuou. Uma quarta viatura chegou para tentar combater as chamas, que insistiam em preocupar os moradores vizinhos do local. Seu Antônio saiu de casa levando documentos, a botija de gás e alguns poucos pertences que teve tempo de recolher. As palmas de madeira eu tirei, né? O resto foi que Deus quiser, né? Fazer o que não dá tempo de tirar mais nada, o fogo já estava esquentando. Por pouco o incêndio não provocou uma tragédia. Para Tamires, a demora do Corpo de Bombeiros para chegar no local foi crucial para que o fogo se espalhasse e assim ameaçasse outras residências. Demorou bastante e quando chega ainda fala que a gente passou trote. Como que a gente passa trote no momento que a gente está vivendo agora? Porque correndo o risco de pegar fogo na casa do meu pai, chegou a pegar na casa da minha mãe, se não fossem os moradores com balde, pior teria acontecido. Depois de 4 horas e mais de 20 mil litros de água, o incêndio foi finalmente controlado. Um alívio para quem tentou, de alguma forma, evitar o pior. O marido da minha cunhada, ele que ajudou, porque se não fosse por ele, o pior teria acontecido na casa do meu pai. Olha, imagina o desespero desses moradores, hein? A gente vê aí que as chamas se alastraram rapidamente. Moradores tentaram ajudar de alguma forma, jogando água em baldes, mas não teve como. Pois é, o Corpo de Bombeiros disse que recebeu um chamado para atender uma ocorrência às 7h40 da noite e às 7h13 já estava no local. As chamas foram controladas e ninguém ficou ferido. Na verdade, às 6h40 da noite ele recebeu e às 7h13 chegou ao local. Já a Defesa Civil disse que a área foi isolada e o morador foi encaminhado para o Centro de Referência de Assistência Social de Campo Verde. Ele vai para a casa de vizinhos.
Várias lojas da Grande Vitória foram alvo de uma operação da Polícia Civil hoje cedo. A ação tem o objetivo de combater a venda de produtos piratas. Um caminhão com produtos ilegais foi apreendido. A maioria dos locais fechados pertence a estrangeiros. A operação aconteceu na manhã de hoje, simultaneamente em estabelecimentos de Vila Velha e Laranjeiras na Serra. De um lado, policiais recolhiam as mercadorias falsas e do outro, trabalhadores se desesperavam com a cena. Medo de ficar sem um emprego. Muita gente aí, ó, traficando, roubando, entendeu? E eles deixando aí ao vento, deixando ao vento. E a gente aqui, honestamente, trabalhando, ganhando nosso dinheiro, eles vêm aqui e atrapalham. Leva tudo como se fosse mercadoria roubada, sendo que eles lutam para ter isso. Eu não concordo. Tá todo mundo revoltado porque aqui é muita porta de emprego. É daqui que as mães, os pais tiram comida para sustentar seus filhos, sua família. Isso aqui é muita porta de emprego, entendeu? Então uma pessoa que está na rua roubando, matando, passa a mão na cabeça e a gente está tentando ganhar nosso dinheiro aqui honestamente. Esta já é a terceira vez que o estabelecimento fica sob a mira da polícia. Eles juntam dinheiro para poder comprar as mercadorias, né? No suor, na luta, na batalha, chuva, sol, a gente está aqui trabalhando. O advogado do locatário trata o assunto como uma perseguição das autoridades. Perseguição porque a gente não está vendo essa operação em lugar nenhum no estado, só aqui. Parece que está sendo direcionado. Alguém no estado do Espírito Santo está direcionando para que esse estabelecimento seja fechado por pura perseguição e vão prejudicar mais ou menos 200 trabalhadores. Os policiais chegaram aqui por volta das 7 horas da manhã e, resguardados pela justiça, arrombaram as portas do estabelecimento. Lá dentro existem cerca de 70 estandes, todos eles foram revistados e toda a mercadoria falsa recolhida. A polícia precisou do auxílio de um caminhão para acomodar a mercadoria falsa. A maioria dos proprietários dos estandes são estrangeiros, como este africano que assumiu fazer parte do comércio ilegal das chamadas réplicas. Não tem nem país que gosta disso, eu sabe que é lei, mas não tem nada para fazer, tem que deixar tudo mal de Deus, né? Só isso que eu estou fazendo. Olha, a polícia deve informar os detalhes dessa operação durante uma coletiva de imprensa agora à tarde. O caso dos irmãos violentados e brutalmente assassinados em Linhares. A primeira audiência do crime acontece hoje no Fórum de Vitória. Serão ouvidos o pai de Cauã Salles e a avó paterna do menino. O processo tramita em segredo de justiça. Georgeval Alves e Juliana Salles, acusados do crime, devem ser ouvidos no próximo dia 23, em Linhares. Será a primeira vez que o casal vai ficar frente a frente desde que foram presos. Os irmãos Joaquim e Cauã Salles foram assassinados no dia 21 de abril deste ano. Georgeval teria estuprado e agredido os meninos até que ficassem desacordados. Em seguida, colocou fogo nas crianças ainda vivas. Ele foi preso uma semana depois do crime e está no presídio em Viana. Também responde a um processo por estupro. Foi denunciado por uma mulher que trabalhou no salão de beleza que ele mantinha em Linhares em 2015. A vítima procurou a delegacia depois que foram concluídas as investigações sobre as mortes dos irmãos. A pastora Juliana, mãe dos meninos, é acusada de omissão. Ela foi detida 2 meses depois do crime em Minas Gerais e está no presídio de Cariacica. O casal é acusado de duplo estupro de vulneráveis, duplo homicídio e fraude processual. O pastor também vai responder pelo crime de tortura. Plano para evitar tumulto na terceira ponte. O objetivo é oferecer tranquilidade para negociações em caso de tentativa de suicídio. O tema ganhou força após a interdição total da terceira ponte por 8 horas no dia 10 de setembro. A Agência de Regulação de Serviços Públicos, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Guardas Municipais e Ministério Público fizeram adequações no plano de contingência em caso de crise. Caso seja decidido pelo fechamento da ponte, os portões que ficam na mureta central serão abertos para que motoristas retornem e prossigam em sentido contrário. Quem se recusar a seguir pode ser multado em R$ 290. Guardas municipais também vão atuar para dar alternativas para os motoristas. Voltamos a falar sobre a ostentação de armas no meio da rua no bairro São Benedito, em Vitória. As imagens foram gravadas na última segunda-feira. Traficantes caminham tranquilamente na principal rua do bairro. Eles carregam armas com alto poder de fogo.
A polícia diz que pouco antes tinha acontecido um baile do Mandela na região. Também afirmou que os traficantes aproveitaram que o efetivo foi remanejado para fazer a segurança durante a votação no último domingo. A ostentação de armas teria acontecido durante a troca de plantão dos militares. As imagens demonstram um problema enfrentado pela população não só em São Benedito. Em diversos bairros, traficantes intimidam os moradores de bem e tentam impor as regras. Por isso, é importante que ações sejam tomadas o quanto antes, para que esse problema não ganhe força. E por falar em ostentação de armas, ontem nós mostramos um vídeo gravado por um traficante da Serra. O criminoso, que seria o chefe do tráfico em Planalto Serrano, dança segurando uma submetralhadora. O que chamou a atenção nesse caso é que o traficante tinha um drone. O equipamento monitorava ações da polícia e de rivais. Para especialistas da área de segurança, é preciso que a tecnologia seja adotada cada vez com mais eficiência no combate ao crime. Eles ostentam armas, brincam e fazem festa. O rapaz de camisa vermelha que aparece no vídeo empunhando uma submetralhadora se chama Evandro dos Santos de Jesus, de 20 anos. Ele é conhecido como Cara de Caixote e é um dos chefes do grupo criminoso do bairro Planalto Serrano, na Serra. Outros também aparecem nas imagens. Um deles está armado. Durante uma incursão pelo bairro, a polícia foi recebida a tiros. No meio do confronto, Evandro foi alvejado por 3 disparos. Ele foi socorrido para o Hospital Jaime dos Santos Neves, onde passou por cirurgia. Com o grupo, os policiais apreenderam a submetralhadora usada por Evandro, uma pistola 380, munição, drogas, além de 2 rádios comunicadores e um drone, que seria usado para monitorar a ação dos militares na região. Esse especialista em segurança afirma que traficantes geralmente usam armas para guerrear contra os rivais, mas para se prevenir das abordagens da polícia fazem uso de tecnologias como os drones. Isso mostra que o traficante ele está se articulando, se equipando para o século XXI. E, naturalmente, a polícia também precisa se transformar. O modelo atual foi pensado na década de 50 do século XX, do século passado. Isso já tem quase 70 anos. Então, nós precisamos de um novo modelo estritamente racional, mas também atualizado tecnologicamente, atualizado com as melhores práticas científicas. Ainda diz que a polícia precisa modificar estratégias no enfrentamento à violência, visto que os recursos usados pelos traficantes estão cada vez mais modernos. A polícia precisa sair desse modelo baseado no patrulhamento preventivo e na resposta pronta às ocorrências para um modelo baseado na informação, na investigação e na polícia técnico-científica. Ou seja, é preciso equipar melhor, treinar melhor os policiais. O importante não é a quantidade de policiais, mas sim a maneira como eles trabalham e o que eles dispõem para trabalhar. Simplesmente colocar mais policial na rua, embora dê uma satisfação à população, não tem se mostrado mais eficaz. Assim como também aumentar simplesmente o número de prisões não faz diferença se o que você está aprendendo é o pequeno criminoso, o pé de chinelo. É isso aí, como disse o especialista, é preciso investir em tecnologia de ponta para combater o crime. Olha, a Secretaria de Segurança do Estado disse que tem feito investimentos. Luciano Rosetti tem os detalhes. Olá, George, olá, Ingrid, olá, amigo do TN, sobre essa situação que aconteceu no bairro Planalto Serrano, que nós mostramos agora e também nos telejornais de ontem, dos traficantes exibindo armas, ostentando armamento pesado, dançando, brincando. A Secretaria Estadual de Segurança Pública enviou uma nota que eu vou ler agora aqui ao vivo no Tribuna Notícias. O secretário Nilton Rodrigues diz o seguinte, abre aspas, a Secretaria de Estado de Segurança está executando o maior investimento da história para a área da segurança pública, O dinheiro está sendo investido em tecnologia, inteligência policial, polícia técnico-científica, formação policial, armamento e reaparelhamento. As polícias já dispõem dos treinamentos mais modernos para patrulhamento urbano, equipes especializadas para trabalhos em áreas elevadas, além de novos equipamentos como armamento internacional de última geração, viaturas modernas,
drones e ferramentas de inteligência e equipamentos de tecnologia da informação. Essa é a resposta da Secretaria Estadual de Segurança Pública, por meio do coronel Nilton Rodrigues, que é o secretário, e diante de toda aquela situação que a gente mostrou não só hoje, mas também ontem em nossos telejornais, traficantes exibindo armas pesadas, dançando, brincando, comemorando. Essa é a resposta da Secretaria de Segurança para esse tipo de situação. Ingrid e George, volto com vocês. Obrigado, Luciano. Obrigado, Luciano. Bom, é importante dizer que os bandidos têm falta de inteligência duas vezes. A primeira vez é porque agem na bandidagem. A segunda vez é que se não tivesse esse tipo de ação, o que aconteceria? Nós não precisaríamos de segurança, não precisaríamos de gastar dinheiro com isso. Investimento em outra coisa, né? Perfeito. Escola, área de lazer e muito mais. Rua Dom Pedro II, bairro Ipanema, em Viana. Endereço, né, Ingrid? Pois é o endereço, você falou bem, da rua que virou brejo, não tem iluminação e já foi tomada por ratos, cobras e caramujos. Partiu descaso, partiu o bairro. Quem nunca ouviu aquele ditado popular? A vaca foi pro brejo. Pois é. Mas aqui na rua Dom Pedro II, no bairro Ipanema, em Viana, não é apenas a vaca que vai pro brejo. E mais, tem um monte de coisas que sai do brejo. Não tá entendendo? Eu vou explicar. Mas para isso nós temos que colocar o dedinho na ferida. Vamos, Bruno, dedo na ferida, dedo na ferida. Ah, Viana! Esta aqui é a rua Dom Pedro II. Ela vai vindo aqui, ó, vai andando, deveria ir até lá, mas quando chega aqui, a gente se depara com ele. O brejo. Mostra o brejo, Bruno. Pois é, onde deveria ter uma via, uma rua, tem um brejão bonito, hein? Só que não. Pois é, essa rua já era para ser calçada várias vezes, mas só está no projeto até agora da prefeitura, mas infelizmente passa política, mas em cima de política, e até hoje não calçaram nossa rua. Nós já trouxemos o prefeito, já trouxemos vários vereadores, e eles sempre falam que não tem verba. Lembra que eu falei para vocês lá na abertura do Partiu Bairro que tem muita coisa que sai de dentro do brejo? O que sai de dentro do brejo, Lorena? Rato, tem? Tem, muito. Cobra, enorme. Muita cobra. Inclusive, apareceu uma ali, ó, naquele canto. A minha colega veio ver a casa que minha cunhada aluga. Ela não voltou mais, porque ela viu o tamanho de uma cobra. Inclusive, eles falam que aquele queimado lá seria de caramujo se multiplicando. Porque quando chove, que eles vêm por aqui. Nós não aguenta mais comprar sal. E quem mora aqui na rua Dom Pedro II é obrigado a conviver também com a iluminação pública precária. Por conta disso, eles improvisam. Montam o próprio poste, ó, com luminária e lâmpada. Tem esse também, tem outro ali, ó. E olha que eles pagam pela iluminação pública. Além desses problemas todos que nós já levantamos, também tem a questão da acessibilidade. Por exemplo, quem precisa vir aqui para a igreja onde o senhor congrega, quem precisa vir visitar alguém aqui, ou alguém daqui que precisa ir para o outro lado, por exemplo, o posto de saúde que está ali do outro lado, precisa fazer esse desvio, porque senão afunda no brejo. Porque cai no brejo, afunda no brejo, e aqui, ó, essa rua aqui, a pedaço foi eu que fiz com meu bolso, meu dinheiro, eu que aterrei aqui, ó, nós botamos cano aqui, ó. Nunca vieram aqui fazer nada, nunca passaram uma máquina aqui para nós. Pois é, Ingrid e George, situação complicada, né? Pois é, aqui o sal é usado na comida para matar os caramujos e também para temperar o descaso das autoridades.
Felipe, o sal que o povo precisa deve ser o tempero de melhorias, isso sim. Bom, a Prefeitura de Viana disse que está ciente da situação e que a obra de pavimentação está aguardando a liberação de recursos da Caixa Econômica para fazer a licitação. A previsão é que comece no primeiro semestre do ano que vem. Sobre a iluminação, afirmou que uma equipe esteve no bairro e avaliou junto aos moradores as melhorias que serão feitas. Olha que notícia grave. Homem é preso acusado de usar vitamina para envenenar o filho na região serrana do estado. A criança de 7 anos foi internada depois de ingerir a bebida. O caso aconteceu em Castelo. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito esperava reatar um relacionamento amoroso e, por isso, decidiu envenenar o filho. O pai chegou a negar qualquer participação no envenenamento, mas a prisão preventiva dele foi decretada pela Justiça. O mandado de prisão foi cumprido hoje. O homem de 35 anos tentou fugir, mas foi capturado pelos policiais. Em depoimento, ele confessou o crime e foi encaminhado ao presídio. A criança está se recuperando e, graças a Deus, já está fora de perigo. Gente, envenenar o próprio filho é demais. E já um assunto que choca os capixabas. A região de Vitória, onde bandido ostenta a arma à luz do dia. A gente já volta agora 12h33. E o poder paralelo novamente vira notícia, mas não é só uma notícia policial. Quando você vê essa imagem, jovens saudáveis em idade produtiva, armados, andando nas ruas, que sentimento desperta em você? Revolta, indignação, desprezo ou faz uma reflexão social? Por que esses jovens perderam a vontade de viver a liberdade responsável? Por que acreditam que só serão respeitados se estiverem ao lado de criminosos? Por que não são fortes, independente do escudo do crime? Há vários pontos que podemos abordar dentro desse contexto. Faltaram políticas públicas no local onde esses jovens foram atraídos para o tráfico? Faltou a presença da família? Faltou amor? Independente da resposta, é preciso acreditar que é possível mudar de rota. Quem vive a paz da liberdade sem medo enxerga um mundo muito mais atraente que o crime. Não pensem que vivemos no mundo de Alice, o País das Maravilhas. Há muito a ser feito e você pode começar fazendo a sua parte. Participe das decisões que envolvem a sua comunidade. Ofereça ajuda a quem precisa. Seja grato. Pratique a empatia ao próximo. Se respeite. As imagens que você está vendo foram registradas no Morro São Benedito, a região do Complexo da Penha, em Vitória. Um lugar de tensão onde os confrontos com a polícia são constantes. E mais uma vez, o assunto ganha espaço no TN. Quando se exibe reportagens como essa, o jornalismo dá visibilidade aos problemas gerados pela violência urbana. Cobra da polícia atuação eficaz. Reportagens policiais também nos permitem refletir sobre o nosso papel na sociedade. O que estamos fazendo para melhorar a cidade onde vivemos? Não podemos ser meros espectadores. Temos que assumir a responsabilidade que cabe a todos nós. Sozinha, a polícia jamais vai conseguir acabar com a violência. Esse protagonismo deve ser de todos nós. E a gente fica por aqui e amanhã a gente te espera às 11h45. Beijo. Eu te espero logo mais às 7h20 no Tribuna Notícias, segunda edição. E agora tem ela, Débora Moraes e o Ronda Geral.